Fala aí, rapaziada, que vai fazer a tão esperada prova da SpaceX. Pessoal, meu nome é Wallace Oliveira, sou professor de Química e a gente está aqui hoje no projeto Xivunk, galera. Olha só, hoje o assunto é esse aqui, eletroquímica, tá? Eletroquímica pode cair de algumas formas para você. Uma delas, pessoal, é o que a gente chama de pilhas e baterias, tá? A outra parte é o que a gente chama de eletrólise. Então, olha só, eu vou passar para vocês algumas coisas bem rápidas aqui sobre pilhas e baterias, tá ok? E sobre a eletrólise a gente já vai atacar direto na questão, tá? Olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte: pilha e bateria vai funcionar de que maneira? Ele vai colocar duas reações para você, tá ok? Uma delas vai ser a reação do anodo da pilha, a outra a reação do catodo da pilha, tá ok? Nessas reações, ele vai te dar valores de potencial padrão de redução, tá? Que o potencial nós representamos pela letra E, potencial padrão de redução. Ele vai te dar um valor para cada uma delas. Com esse valor, você já sabe quem é o anodo e quem é o catodo da pilha. Aquele que tiver o menor potencial padrão de redução é o anodo. O que tiver o maior potencial padrão de redução é o catodo. Pessoal, como é que a pilha funciona? A pilha é o seguinte: é uma reação química que produz corrente elétrica espontaneamente, tá ok? Diferentemente do que a gente vai ver na eletrólise. A eletrólise é o contrário. É a eletricidade que faz promover forçadamente uma reação química, tá? Então a pilha é o que? É a reação química que produz corrente elétrica. A eletrólise é a corrente elétrica que produz a reação química. São contrários uns aos outros. Pessoal, como que essa corrente elétrica ela é passada na reação química? É o seguinte: os elétrons, o fluxo de elétrons é o que vai conduzir corrente elétrica. E o que você tem que saber sobre isso? Que o fluxo de elétrons sempre vai do anodo para o catodo, tá ok? É só você lembrar o seguinte: o catodo é aquele que cata o elétron, tranquilo? Então o catodo vai catar o elétron. Então o elétron sempre sai do anodo e vai parar no catodo. E assim conduz a eletricidade. Pessoal, outra coisa que você tem que saber: no anodo ocorre a oxidação. No catodo ocorre a redução. Como é que eu vou te ajudar a lembrar isso? Olha só, anodo começa com A. A é uma vogal. Oxidação começa com O, que também é vogal. Catodo começa com C, que é uma consoante. Ele reduz. R também é uma consoante. Então, vogal com vogal, consoante com consoante. Beleza? Anodo oxida, catodo reduz. Certo? E aí, com isso, o resto já vai sair naturalmente. O que eu preciso que você decore para fazer a prova? Quem oxida é um agente redutor. Quem reduz é um agente oxidante. Porque como é que funciona isso, pessoal? Olha só. Quando um cara oxida, o outro reduz. Porque a pilha geralmente sempre vai trabalhar com dois metais, tá ok? A proporção que um vai oxidar, o outro vai reduzindo. E aí, esse cara oxida, causando a redução do outro. Por isso que quem oxida é um agente que causa redução no outro, certo? O contrário também é verdadeiro. Aquele que reduz, se reduz causando a oxidação do outro. Então, esse que se reduz, ele é um agente que causa oxidação no meu anodo, beleza? Bom, eu só preciso que você decore isso. Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante, tá ok? Aonde oxida, ocorre corrosão, naturalmente, né? Um ferro oxidado é um ferro corroído, certo? E se aqui causa corrosão, lá vai causar o contrário, vai ter ganho de massa. Então, quando um corrói, o outro tem ganho de massa, certo? E aí, olha só, redução. Aqui agora vamos falar de inox. A redução, a gente diz que reduz porque, de fato, reduz o NOx, tá? Que é o número de oxidação. Aqui vai ser o contrário. Se quando reduz é porque reduz o NOx, quando oxida é porque aumenta o NOx. Então, eu só preciso que você tenha isso em mente. Eu só quero que você saiba montar esse quadrinho. Anodo, catodo. Catodo é quem cata o elétron, certo? Como é que eu sei quem é o anodo e quem é o catodo? Eu vou analisar o potencial padrão de redução.
Quem tiver o menor valor é o anodo, o maior valor é o cátodo. Anodo começa com vogal, vogal com vogal, então o anodo oxida. Consoante com consoante, cátodo reduz. Quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Se esse oxida, ele causa corrosão. Se esse reduz, ele vai ser o contrário, vai ter ganho de massa. Aqui eu digo que reduz porque de fato reduz. Reduz o quê? O NOx. Se esse reduz o NOx, o outro aumenta o NOx. Beleza? Um sempre vai ser o contrário do outro. Tá? Então isso daqui é a primeira coisa que vai aparecer. Outra coisa é uma questão de eletrólise. Tá? Eu coloquei aqui a fórmula de eletrólise, mas a gente vai trabalhar isso melhor direto na questão. Como é que é essa fórmula aqui? Ó? Número de elétrons vezes a constante de Faraday, que essa constante de Faraday, deixa eu botar de outra cor para você, é um valor constante, tá? Essa constante de Faraday vai ser 96.500, tá? Esse valor vai ser 96.500. Então, o número de elétrons vezes 96.500 tá para a massa molar do composto em questão. A corrente vezes o tempo está para a massa depositada. Você vai ver isso melhor aqui. Isso daqui já é um macete para você resolver qualquer questão de eletrólise. Tá? Outra coisa que pode cair é ele pedir para você calcular a diferença de potencial, a DDP da sua pilha. Pessoal, como é que você calcula a DDP da pilha? Está vendo aqui ó, que ele vai te dar potenciais padrão de redução do anodo e do cátodo? O que você vai fazer? Você vai pegar o valor de potencial padrão de redução do cátodo e diminuir do valor do anodo. Só isso. É um menos o outro. Acabou. Achei a DDP. Isso daqui é uma questão bem comum de prova. Tá? Tem outras coisas também que a sua questão pode te cobrar. E isso nós vamos trabalhar direto na questão. Beleza? Então, ó, pega aí, né, questão de número 01 e vamos em cima dela. Ó, vamos lá. A energia liberada em uma reação de óxido-redução espontânea pode ser usada para realizar trabalho elétrico. O dispositivo químico montado, pautado nesse conceito, é chamado de célula voltaica, célula galvânica ou pilha. Uma pilha envolvendo alumínio e cobre pode ser montada utilizando como eletrodos metais e soluções das respectivas espécies. As semi-reações de redução dessas espécies é mostrado a seguir. Olha aí na sua questão, pessoal. Ele está colocando para você as duas reações que eu falei que ele ia colocar. Está vendo aí? Ó? Alumínio, Al mais 3 elétrons indo a Al0. Olha o potencial padrão de redução, menos 1,66. Agora olha o do cobre, mais 0,34. Está vendo os dois valores? O que eu te falei? Quem tiver o maior potencial padrão de redução é o cátodo, quem tiver o menor é o anodo. Então, olha só, o cátodo aí vai ser quem? Vai ser o cobre, que tem um valor positivo. O outro valor é negativo, naturalmente é maior. Mas aí, Wallace, os dois podem ser positivos? Podem. O maior, naturalmente, vai ser o cátodo. Os dois podem ser negativos? Podem também. O maior valor vai ser o seu cátodo, ok? E aí, ó, olha o que a questão pede. Considerando todos os materiais necessários para a montagem de uma pilha de alumínio e cobre, nas condições padrão ideais, e as semi-reações de redução fornecidas, a força eletromotriz, FEM, essa FEM, força eletromotriz, é a mesma coisa que DDP, tá? Dessa pilha montada. E o agente redutor, respectivamente, são... Então, olha só, pessoal, vamos aqui, ó. Vamos calcular essa DDP. A DDP não é o potencial do cátodo menos o do anodo? O cátodo não é o maior, então vai ser 0,34 menos o valor do anodo, que é menos 1,66. Vai ficar 0,34 menos com menos dá mais. Então 0,34 mais 1,66, que dá 2,00. Uma coisa importante, todos os valores de DDP são positivos, não existe DDP negativa, beleza? E ele pergunta também quem é o agente redutor. Olha para cá, gente. O agente redutor, ele tem que ser quem? O anodo, certo? E quem é o anodo? O que tem o menor potencial padrão de redução. Que é o que eu botei aqui, ó. O agente redutor é o que tem menor potencial padrão de redução. Logo, é o alumínio. Tá? Por isso eu pedi para você decorar aquela tabelinha ali. Isso daqui vai te salvar em qualquer questão teórica de pilha, beleza?
Vamos seguir. E a resposta é a letra B. Vamos seguir. Questão 2. Essa questão 2 é uma questão que cobra sim a eletroquímica, tá? Mas também cobra outros conteúdos que eu não vou me alongar neles. Eu quero te mostrar o que cobrou de eletroquímica aqui. Lá no nosso curso, nós vamos bater todos os conteúdos, do comecinho, do basicão até o final, certo? Então, corre lá que ainda dá tempo, tá? Vamos lá. E para você que já é nosso aluno, você está em casa, certo? Então, você já vai saber fazer essa questão. O sódio metálico reage com água, produzindo gás hidrogênio e hidróxido de sódio, conforme a equação não balanceada. Baseado nessa reação, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, o sódio atua nessa reação como agente redutor. Galera, olha só. O que a gente tem que saber? Isso daqui é uma questão que vai fazer você procurar agente redutor, agente oxidante, anodo e cátodo pelo NOx, tá? Por isso daqui, pelo NOx. Da mesma forma que aquela questão perguntava pelo agente redutor, aqui ele vai perguntar pelo NOx. Olha para cá. O que a gente tem que saber, galera? Toda substância simples, ou seja, uma substância que só tenha um único elemento diferente, tem NOx zero, tá? A questão pergunta de uma maneira bem específica, o sódio. Então, vamos nos ater somente ao sódio. Então, o sódio, antes da reação, antes da seta, tinha NOx zero, porque é substância simples. Depois da reação, ele está numa molécula. E aí, pessoal, o que acontece? Num composto, o sódio ele tem carga fixa. Fixa em quanto? Em mais 1. Então, olha o que aconteceu. Ele saiu de 0 e foi para mais 1. Está vendo que ele está aumentando o NOx? O elemento que aumenta o NOx é aquele que está no anodo, certo? E olha o que a questão fala. O sódio atua como agente redutor. Se aumenta o NOx, é o anodo. Se aumenta o NOx, ele é o agente redutor. Então, isso daqui, é verdadeiro, certo? A segunda aí, a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam corretamente a equação é 7. Isso daqui, pessoal, está fora do conteúdo de eletroquímica, tá? Mas para balancear essa reação, você teria que colocar um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Aqui ficaria apenas 1. Então, 2 com 2, 4, com 2, 6, mais 1, 7. É verdadeiro, tá? Terceiro, os dois produtos podem ser classificados como substâncias simples. Já te dei a palhinha do que é uma substância simples. O que é substância simples? É quando é composta por um único elemento diferente. Bom, ele quer saber dos produtos. Produto é o que vem depois da seta. Isso daqui é uma substância simples, porque é feito só de hidrogênio, mas isso daqui não. Isso daqui tem sódio, oxigênio e hidrogênio. Então, só esse é substância simples, certo? Ele fala que os dois são substâncias simples, isso é falso. E a última ele pergunta se é uma reação de deslocamento. Pessoal, isso daí nós também trabalhamos no nosso curso. O que é uma reação de deslocamento, galera? É uma reação que parte de dois reagentes, geralmente dois reagentes, e formam dois produtos, tal como aqui, certo? Mas esses dois reagentes serão uma substância simples e aqui um composto com mais de um elemento, uma substância composta. Como é o caso, substância simples e substância composta, sim, é uma reação de deslocamento, tá ok? Então aqui a gente vai marcar a letra C, certo? 1, 2 e 4 são os verdadeiros. Vamos para a número 3. A número 3 é uma questão disso aqui, de eletrólise. Olha só. Algumas peças de motocicletas, bicicletas e automóveis são cromadas. Uma peça automotiva recebeu um banho de cromo, cujo processo denominado cromagem consiste na deposição de uma camada de cromo metálico sobre a superfície da peça. Sabe-se que a cuba eletrolítica empregada nesse processo, conforme a figura abaixo, é composta pela peça automotiva ligada ao cátodo, um eletrodo inerte ligado ao anodo e uma solução à cota de 1 mol por litro de CrCl3. Então, o meu composto é o CrCl3. De tudo que ele falou, o que interessa é isso daqui, CrCl3. Agora que a questão vem, supondo que a solução esteja completamente dissociada e que o processo eletrolítico durou 96,5 minutos sob uma corrente de 2 amperes, então,
Ele me deu o tempo e a corrente, 96,5 minutos e 2 amperes, certo? Que eu botei aqui, ó, 96,5 minutos e 2 amperes. Professor, de onde são esses 60? É porque o tempo, galera, esse tempo ele precisa estar em segundos e essa corrente em amperes. Para eu passar de minuto para segundo, eu multiplico por 60. E eu coloquei aqui. Ó, aqui eu transformei 96,5 minutos em segundos e aqui está a corrente, que é 2. Tá? A massa de cromo depositado nessa peça foi D. Então a pergunta dele é isso aqui, ó, a massa depositada, que eu chamei de X. Ah, professor, e esses caras daqui de cima que eu preciso completar? Como é que você completou aqui? Ó, esse valor é 96.500, certo? Já tinha falado isso para vocês. Esse 52 saiu do seguinte, ó. Olha lá embaixo, dados, massas atômicas, cromo igual a 52 e cloro igual a 35,5. Ele não quer saber a massa de cromo depositado. Então você vai pegar a massa do cromo que ele te deu, que você pode achar também na tabela periódica, e colocar aqui. É a massa molar do elemento em questão, cromo. Só do cromo, não é do composto como um todo. Só a massa do cromo. Está aqui 52. E esse 3, professor, de onde saiu? Esse 3 é o número de elétrons, pessoal. O número de elétrons você tira pelo NOx do cromo, tá? Como é que você vai calcular o NOx aqui? Olha só. Cromo não é um elemento que tem NOx fixo. Então, olha só. O cloro, quando ele está ligado a um elemento que não tem NOx fixo, o cloro e todos os elementos da família dele, que são os halogênios, que são esses caras aqui, ó, flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. O astato é difícil aparecer, né? Mas esses caras aqui, se eles estiverem ligados a um elemento que não tem NOx fixo, o NOx deles sempre vai ser menos 1, tá? Com exceção do flúor, que sempre vai ser menos 1, independente do cara que está ligado. E aí, ó, qual é a regra do NOx? Quando eu somar todos os NOxes, isso tem que dar 0, nesse caso. E aí, ó, eu tenho um cromo de carga X, botei aqui X. Eu tenho 3 cloros, onde cada um tem a carga menos 1. Então eu tenho menos 3. X menos 3 tem que dar 0. Passando menos 3 para o outro lado, x igual a mais 3. É esse 3 que entrou aqui, certo? Então, ó, de novo, da onde eu tirei os valores daqui de baixo? 2 amperes, que é da corrente, do I, certo? O tempo aqui em segundos, ele me dá em minutos, eu passei para segundos multiplicando por 60. Isso daqui está diretamente relacionado à massa depositada, que é o que ele pergunta na questão. Os valores daqui de cima, massa molar do elemento que ele estiver trabalhando, que no caso é só o cromo, que ele te dá aí como dado, que é 52. O C sempre vai ser 96.500 e esse 3 eu achei da carga do elemento em questão, certo? Multiplica cruzado, pessoal. Olha só, quando você multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar 3 vezes 96.500 vezes x, 3 vezes 96.500 vezes x, igual a 52 vezes 96,5 vezes 60 vezes 2. Está aqui, certo? Aí, ó, o que tiver junto do x, desce para o outro lado dividindo, certo? Foi o que eu fiz aqui. 3 vezes 96.500, joguei para o outro lado dividindo. Isso daqui, pessoal, vai dar exatamente 2,08. Aí você fala, poxa, professor, tem que fazer um monte de conta, né? Tudo bem, você pode dar uma sofrência aqui e fazer a conta. Mas você também pode usar de alguns métodos matemáticos e ir cortando e chegar num resultado melhor. Por exemplo, isso daqui eu posso cortar com isso daqui. E vai sobrar, ó, não parou aqui, ó, 96,5, não é uma diferença de 3 casas, então é a diferença de 3 zeros. Como esse número é maior do que aquele, tá aqui embaixo, certo? 1000. Ó, posso tirar um zero daqui, já ajuda, né? Esse 3 eu posso cortar com esse 6 e sobra 2, certo? Vou até pegar outra cor aqui, ó. Ó, 2 com 50, perdão, 2 com 100, já dei a resposta, né? Dá 50, não é isso? E aí, olha só, olha o que sobrou apenas. 52 vezes 2 dividido por 50. Ó, 52, galera, eu estou para uma múltipla escolha. 52 não é quase 50?
Então corta esse negócio, sobrou quanto? 2, marca a opção mais próxima, 2,08, certo? Mas aí você faz do seu jeito. Se você preferir multiplicar, dividir, se já preferir multiplicar aqui em cima, multiplicar aqui embaixo, enfim, eu prefiro evitar fazer conta, né? Se eu posso usar o artifício, eu vou usar o artifício, certo? Bom, então vamos lá para a próxima questão, ó. Questão de número 4. Olha só o que diz a questão. Em uma pilha galvânica, um dos eletrodos é composto por uma placa de estanho imerso em uma solução 1 mol por litro de íons Sn+2, e o outro é composto por uma placa de lítio imerso em uma solução 1 mol por litro de íons Li+1. Baseando-se nos potenciais padrão de redução das semi-reações a seguir, são feitas as seguintes afirmativas. Olha só, ele te dá os valores. O estanho, que é o Sn, tem potencial padrão menos 0,14. O lítio é menos 3,04. Galera, quem é maior? Menos 0,14 ou menos 3,04? O maior é menos 0,14, certo? Então, o estanho, como ele é o maior, ele é meu cátodo. Logo, o lítio vai ser o meu anodo, certo? Olha o que ele fala. O estanho cede elétrons para o lítio. Por isso eu pedi para você decorar. Quem é que cede elétrons para quem? É sempre do anodo para o cátodo, porque o cátodo cata elétron. Então, ó, o elétron sai do lítio para o estanho. E olha o que ele fala. Ele fala o contrário, que o estanho é que cede elétrons para o lítio. Isso é falso. Segundo, o eletrodo de estanho funciona como cátodo da pilha. Verdadeiro, ó. O estanho é o cátodo. Verdadeiro. Terceiro, a reação global é representada pela equação. A reação global ainda não te falei. Pessoal, como é que você faz a reação global? Olha para cá. A reação global está feita aqui, ó. Eu trouxe para cá as duas semi-reações que ele colocou aí para você, né? O Sn mais 2 elétrons virando Sn0, né? Ou sólido, mesma coisa. O Li mais um elétron formando Li0 ou Li sólido. Galera, qual é a regra? A regra é o seguinte. Esse cara aqui é o meu cátodo. E esse cara aqui é o meu anodo. Certo? Foi isso que a gente viu. O que você vai fazer? Você vai repetir o cátodo, ó, Sn mais 2 elétrons formando Sn. Repetir aqui e vai inverter o anodo, tá? Então, ó, esse ali que está depois da seta vem para antes da seta. Isso que está antes vai para depois. Ó, invertir o anodo. E aí o que você vai ver? Vai ver se a quantidade de elétrons é a mesma. Nota que não é. Aqui são 2, aqui é um só. O que você vai precisar fazer, galera? Vai precisar que aqui sejam criados 2 também, tá ok? E aí, como é que você vai fazer para criar 2 aqui? Multiplicando todo esse pessoal daqui de baixo por 2, que vai cair aqui embaixo. Ó. Vou repetir essa primeira, que eu não mexi nela. E a de baixo toda multiplicada por 2. Então vai ficar 2 do Li, 2 do Li mais 1 e 2 elétrons. Galera, esses 2 elétrons aqui que estão antes da seta, eu corto com os 2 elétrons que estão depois da seta. Certo? E aí, como é que você vai reescrever a reação global agora? O que sobrou antes da seta em cima? Sn mais 2. O que sobrou antes da seta embaixo? 2 do Li. Então, ó, antes da seta total, eu tenho Sn mais 2 e 2 do Li. E depois da seta, eu tenho Sn e 2 do Li mais 1. Pronto, botei isso daí que sobrou depois da seta. Isso daqui é a minha equação global. E aí, pessoal, percebam o seguinte. Olha o que ele fala aqui na equação global aí. Ó, que a equação global é 2 do Li mais Sn mais 2, a ordem aqui indifere, tá? Tanto faz. Formando Sn mais 2 do Li mais 1. Então tá certinho, tá? Essa é de fato a equação global. Na 4 ele fala assim, no eletrodo de estanho ocorre oxidação. Vamos ver? Ó, vogal com vogal, consoante com consoante. Então, ó, no eletrodo de estanho, como ele é cátodo, ele reduz. Então, o estanho não sofre oxidação, ele sofre redução. Quem sofre oxidação é o lítio, que é o anodo.
E a 5, ó, a diferença de potencial teórica da pilha é 2,9. Diferença de potencial que a gente chama de DDP. Então, ó, DDP, como é que a gente calcula? Cátodo menos o anodo. Cátodo menos 0,14 menos o anodo, que é menos 3,04. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 0,14 mais 3,04. Ou seja, 3,04 menos 0,14, que dá 2,9 volts. Tá ok? Então, tá certo também. Com isso, a gente marca a letra E. Questão 5, pessoal. Ó, considere o esquema a seguir, que representa uma pilha no qual foi colocado um voltímetro e uma ponte salina contendo uma solução saturada de cloreto de potássio. No Becker 1, correspondente ao eletrodo de alumínio, está imerso uma placa de alumínio, enfim. E está um texto aí, né? O que interessa são os dados. Vamos lá para os dados. Ó. Potenciais padrão. Olha o potencial do alumínio, menos 1,66. Olha o do ferro, menos 0,44. Com isso, a gente determina que o cátodo é o ferro, certo? Que tem o maior valor. E o anodo vai ser o alumínio. Letra A. Aí ele pede para você marcar a opção correta. Letra A. A placa de ferro perde massa, isto é, sofre corrosão. Galera, o ferro tem o maior potencial padrão. Se ele tem maior potencial padrão, ele é meu cátodo. E no cátodo eu tenho ganho de massa. Ele está dizendo que sofre corrosão. Está errado. Quem sofre corrosão é o anodo. A letra B. A diferença de potencial registrada no voltímetro é 1,22. Vem para cá. Ó. DDP, cátodo menos anodo. 0,44 mais 1,66, que de fato dá 1,22. Essa é a nossa resposta certa, a letra B de bola, certo? E agora, pessoal, vamos para a questão 6. Segura aí que eu já volto. Vamos lá, rapaziada. Voltando aqui, ó. Pega aí, questão de número 6. Vamos lá. Ó, a questão 6 fala assim. Duas cubas eletrolíticas distintas, uma contendo eletrodos de níquel e solução aquosa de NiSO4 e outra contendo eletrodos de prata e solução aquosa GNO3. Estão ligadas em série conforme mostra a figura a seguir. Pessoal, muito importante. Quando ele fala que essas duas cubas estão ligadas em série, significa o seguinte. Sabe aquela continha que a gente faz aqui embaixo, I vezes T? É porque o I vezes T de uma cuba é igual ao I vezes T da outra cuba, tá ok? É a mesma carga que está passando, porque quando eu boto corrente vezes tempo é o mesmo que carga. Então a carga de uma é igual à carga da outra. E vamos continuar aqui. Ele te dá como dados o valor da constante de Faraday, 96.500, a massa molar do níquel, 59, e a massa molar da prata, 108. E vamos continuar, ó. Esse conjunto de cubas é ligado em série. Esse conjunto de cubas ligados em série. Perdão, esse conjunto de cubas em série, agora foi, é ligado a uma bateria durante um certo intervalo de tempo, sendo observado um incremento de 54 gramas de massa de prata em um dos eletrodos de prata. Então, olha só, ele já está te dizendo que no eletrodo de prata, a massa depositada é de 54 gramas. Pessoal, o que eu consigo analisar daqui? Primeiro, a carga da prata é mais 1. A prata tem a carga fixa, é mais 1, sempre será mais 1. Então, olha só, o número de elétrons da prata, que é a carga dela, vezes 96.500, está para a massa molar da prata, que é a questão deu, 108. Com isso, eu acho corrente vezes tempo da prata, a carga da prata, que está para 54. Multiplico cruzado. E vai ficar assim, ó, corrente vezes tempo vai ser 96.500 vezes 54, igual a 108 vezes corrente vezes tempo, que eu vou passar para o outro lado dividindo, certo? Isso daqui, pessoal, se você parar para ver, dá para você simplificar, ó, por 2. Perdão, por 54 que dá 2, tá? E aí 96.500 por 2, 48.250. Achei a carga que passa no eletrodo da prata. Olha para que eu fiz isso.
A questão continua. Desse modo, o incremento de massa de níquel em um dos eletrodos de níquel AD. Pessoal, para que eu achei corrente vezes tempo da prata? Para eu aplicar esse valor lá na do níquel, tá? Então ele já me dá o I vezes T do níquel, que está para a massa de níquel depositada, que é a pergunta dele. E aí o níquel nessa estrutura tem carga mais 2. Então, ó, 2 vezes 96.500 está para a massa do níquel, que é 59. Tá ok? Multiplica cruzado, você vai cair nisso daqui, tá? Aí que você pode trabalhar algumas coisas. Por exemplo, você já sabe que isso daqui vai dar 2, certo? Que foi daqui que saiu, né? 96.500 dividido por 2 dá isso, né? Então aqui vai dar 2, então na verdade é 59 dividido por 4, que dá 14,75, tá ok? Que é o nosso resultado final. E vamos para a questão 7, ó. A questão 7, ele bota assim: considere as semi-reações com os respectivos potenciais padrão de redução dados na tabela. Galera, analise os potenciais. O maior potencial padrão de redução é o da prata. O que isso significa? Significa que a prata tem a tendência de se reduzir com mais facilidade, tá ok? Bom, e aí vamos analisar. Se o magnésio tem o menor potencial padrão de redução, é porque ele tem a maior facilidade de oxidar, tá? E aí vamos lá. Baseando-se nos dados fornecidos, são feitas as seguintes afirmações. O melhor agente redutor na tabela é a prata. Galera, o melhor agente redutor é aquele que oxida. Então, na verdade, o melhor agente redutor é o magnésio, tá ok? A prata, ela se reduz com mais facilidade, então ela é o maior agente oxidante, tá ok? Cuidado com isso. 2. A reação Zn mais 2 mais cobre 0, formando Zn0 mais cobre mais 2, não é espontânea. Vamos ver. Olha só, pessoal. O Zn com cobre. Botei aqui as duas semi-reações deles, certo? E a gente tem que ir lá na tabela e ver quem é o cátodo e quem é o anodo, né? Ó, o Zn tem potencial menos 0,76. O Zn menos 0,76. O cobre tem potencial mais 0,34. Então, esse cara é o cátodo e esse cara é o anodo. E como é que a gente faz? Eu vou reescrever o cátodo, Cu mais 2 elétrons formando Cu, e vou inverter o anodo. Ó, o Zn vem para cá e isso daqui vai para lá. Como a quantidade de elétrons é igual, eu não preciso multiplicar isso por nada. Então, ó, o que está antes da seta eu reescrevo aqui junto, ó, Zn mais Cu mais 2. E o que está depois da seta eu reescrevo aqui junto, Zn mais 2 mais Cu. Aí ele está dizendo o que? Ó? Que Zn mais 2 mais Cu, né? Ó, tá vendo que não está igual. Aqui está Zn mais Cu mais 2. Ele diz que o que está escrito aqui, Zn mais 2 mais Cu, não é espontâneo. É verdade, o que está aqui não é espontâneo. O que é espontâneo é esse daqui, Zn mais Cu mais 2. Esse daqui é espontâneo, então isso é verdadeiro. Continuando, 3. Pode-se estocar por tempo indeterminado uma solução de nitrato de níquel 2 em um recipiente revestido de zinco sem danificá-los, pois não haverá reação entre a solução estocada e o revestimento de zinco do recipiente. Olha só, pessoal, a pegadinha aí está o seguinte: tanto o níquel quanto o zinco, têm potenciais negativos. Então, os dois têm tendência maior a oxidar, certo? Porque tem potenciais de redução negativos. Ele está dizendo que você pode juntar níquel com zinco por tempo indeterminado que não vai dar reação. Galera, isso é mentira. Por mais que os dois venham a ter a tendência de oxidar, um tem um potencial maior do que o outro. Então, um vai ser o cátodo do outro de qualquer jeito, certo? Em algum momento, a reação vai começar a acontecer e aí, naturalmente, você não vai poder estocar por tempo indeterminado. Então, isso é falso. 4. A força eletromotriz, DDP, de uma pilha formada por chumbo e magnésio 2,24. Ó, chumbo e magnésio. Galera, o magnésio é menos 2,37. O chumbo é menos 0,13.
Então, ó, cátodo menos anodo, menos 0,13 mais 2,37, que dá 2,24, então é verdadeiro. E assim, uma pilha eletroquímica montada com eletrodos de cobre e prata possui a seguinte equação global. Vamos ver aqui, pessoal, ó, cobre e prata. O cobre eu botei aqui e a prata eu botei aqui. O potencial do cobre é mais 0,34. O da prata é mais 0,80. Então a prata é o cátodo. Aqui é o anodo, certo? Vou reescrever o cátodo e vou inverter o anodo. Ó. Então o cobre vem para cá, CO mais 2 elétrons vão para lá. Não é igual. Então aqui eu vou multiplicar todo mundo por 2. E aí ó, vai ficar 2 do Ag mais 1, mais 2 elétrons, formando 2 do Ag. E o do cobre eu vou reescrever aqui. Agora eu posso cortar. O que veio aqui antes da seta? Cobre mais 2 Ag mais 1. O que veio depois? Cobre mais 2 do Ag. Ele está dizendo que vai ficar 2 Ag mais 1 mais o cobre, formando 2 do Ag mais cobre mais 2. Então, é verdadeiro. Certo? Resposta 2, 4 e 5, letra D de dado. Vamos para a próxima aí. Agora é a questão de número 8. Percebam os tipos das questões, pessoal. São muito parecidas umas com as outras, tá? Ó, questão 8. Uma pilha de zinco e prata pode ser montada com eletrodos de zinco e prata. E ele dá alguns dados aí, né? Fala um pouquinho do texto e depois vamos direto nas semi-reações, ó. Zinco menos 0,76, prata mais 0,80. Galera, percebam, o zinco é menor do que a prata. Então a prata é o meu cátodo, o zinco é meu anodo, certo? Cátodo reduz, anodo oxida, vogal com vogal, consoante com consoante. E aí, ó, com base nas informações apresentadas, são feitas as afirmativas abaixo. Primeiro, no eletrodo de zinco ocorre o processo de oxidação. Zinco oxida, verdadeiro. 2. O cátodo da pilha será o eletrodo da prata. Cátodo é a prata, verdadeiro. 3. Ocorre desgaste da placa de zinco devido ao processo químico de redução. Galera, o zinco não reduz, o zinco oxida. Quem reduz é a prata, tá falso. 4. O sentido espontâneo do processo será reação global. Aí vamos lá. Botei as duas semi-reações. Vou repetir o cátodo e vou inverter o meu anodo. O zinco vem para cá, zinco mais 2 elétrons para lá. Aquele esquema, aqui são 2 elétrons, aqui é um só. Então eu preciso multiplicar por 2. Vai criar um 2Ag mais 1, 2 elétrons e 2 do Ag. Corto os 2 com 2. Zn mais 2 do Ag mais 1 desse lado. Zn mais 2 e 2 do Ag do outro lado. É isso que ele fala? Zn mais 2 do Ag, não é isso que ele fala. Ele coloca ao contrário, esses para cá e esses para lá. Então, ó, é falso. E 5. Entre os eletrodos de zinco e prata existe um DDP de 1,56. Vamos calcular. Cátodo menos anodo. Vai ficar 0,80 mais 0,76, 1,56. Verdadeiro. Então, ó, o que está certo aí? 1, 2 e 5, letra C. Questão 9. A questão 9, pessoal, e a questão 10 são questões de eletrólise. Vamos lá. No ano de 2014, os alunos da SpaceX realizaram um experimento de eletrólise durante uma aula no laboratório de química. Nesse experimento foi montado um banho eletrolítico cujo objetivo era o depósito de cobre metálico sobre um clipe de papel, usando no banho eletrolítico uma solução aquosa, 1 mol por litro de sulfato de cobre 2. Esse 2 que ele coloca aí do lado já é dica da carga do cobre. Então o cobre é o 2. Tá? Com isso eu já começo a montar. 2 vezes 96.500 está para a massa do cobre que ele coloca aí na questão, pede para usar o 64. Lá embaixo está como dado. Massa molar do cobre igual a 64. Aí voltando no texto, nesse sistema de eletrólise, por meio de uma fonte externa, foi aplicada uma corrente constante de 100 miliamperes, pessoal. Olha a maldade da questão, coloque em miliamperes, você tem que passar isso para amperes. É o mesmo esquema de passar de mililitro para litro, certo?
Como é que eu faço isso daqui? Divido por 1000. Como é que eu venho para cá? Multiplico por 1000. O mesmo esquema eu aplico de miliamperes para amperes, tá? Então, de miliamperes para amperes eu divido por 1000. Como ele me dá o valor de 100, dá 0,1, certo? Ali é o valor do ampere. 0,1. Durante 5 minutos. Ó, 5 minutos é o tempo, mas tem que estar em segundos. Então, vezes 60 para passar para segundos. Após esse tempo, a massa aproximada de cobre depositado foi de... Tá aqui o meu x. Basta eu multiplicar cruzado. Então, ó, já arrumando aqui, vai ficar x igual a 64 vezes 60 vezes 5 vezes 0,1, dividido por 2 vezes 96.500, tá? Fazendo essa continha, pessoal, dá um valor aqui 0,0099 e os números continuam. Como ele pede um número aproximado, é aproximadamente 0,01, tá? Com isso, marca a letra E. Para fechar aí tem a questão 10, ó. Suponha que, em um processo de recuperação do cobre puro, tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Olha de novo, cobre 2. Então a carga do cobre é 2. Com isso você já vem montando. 2 vezes 96.500 está para a massa do cobre. Mas aqui ele pede para você usar, olha lá no dado, constante de Faraday de 96.500 e cobre 63,5. Ele pede para você usar essa massa aqui para o cobre, diferente da outra questão que pediu para você arredondar para 64, tá? Beleza, já montei aqui a primeira etapa. Vamos para a segunda. Durante 3 horas, olha só, gente, 3 horas, vezes 60 passo para minutos, vezes 60 de novo, cai para segundos, tá? Então aqui eu tenho que multiplicar por 60 duas vezes porque deu em horas. Empregando-se uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Está aqui o 10, já está em amperes. A massa de cobre recuperada é de aproximadamente, então olha só, pessoal, x multiplica cruzado. Galera, multiplicando cruzado, aqui meu espaço ficou curto. Você vai achar 35,5, ok? E com isso a gente fecha a questão e zera a parte de eletroquímica, certo? Galera, lá no nosso curso tem um conteúdo lá todo trabalhado direitinho, passo a passo para vocês, tá? Nós vamos pegar desde o comecinho até o último tópico do seu edital, tá ok? E ó, ainda dá tempo, pessoal. Corre lá e ó, nos vemos na próxima aula aqui no nosso projeto Xivum, que espero te ver também lá no nosso curso. Valeu? Um abraço para vocês. Valeu!